Boa noite a todos, então, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria ver vocês aqui, graças a Deus, né, que a gente agora pode se encontrar novamente, presencial. Nós vamos começar, então, com um texto do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel e psicografia do Francisco Cândido Xavier. O texto é o 137 do livro e o título é Atendamos ao Bem. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Jesus. Está em Mateus, capítulo 25, versículo 40. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer que, por vezes, não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que, em muitas ocasiões, constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque, em muitos casos, as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma de pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor, em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Então, já nesse clima de harmonia, nós vamos erguer nossos pensamentos, agradecendo ao Pai por mais uma oportunidade de aprendizado e elevação espiritual. Vamos agradecer ao nosso mestre e irmão Jesus pela orientação e proteção. E somos gratos também aos amigos do plano espiritual, trabalhadores aqui da nossa casa, por toda a ajuda de sempre. Pedimos que nos acompanhem, que orientem a nossa expositora da noite, que suas palavras possam ser compreendidas por todos de forma clara, que possamos tirar o melhor proveito dos ensinamentos. Assim seja. A expositora da noite é a nossa irmã e amiga Gisele, e ela vai falar sobre o capítulo 15, de que precisa o espírito para ser salvo, no item 1. Com muita alegria que eu estou aqui em cima, é minha primeira vez aqui no centro para começar uma palestra com vocês. E é com muita alegria, com muito amor que eu preparei um estudo. Vai ser uma coisa bem tranquila para vocês poderem entender um pouquinho desse item 1. Na semana que vem, a gente vai continuar com o item 2, com a Sueli, na mesma parábola. E é um ensinamento muito rico para a gente, essa parábola, porque é uma coisa muito atual nas nossas vidas. Tá bom? Então vamos lá.
Então, primeiro, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Quando eu fui estudar essa parábola, recordar algumas coisas, eu fui estudar um pouquinho do Haroldo Dutra. Não sei se vocês conhecem. Haroldo Dutra é um excelentíssimo estudioso, palestrante. Ele estuda as escritas, né? É do povo hebreu. Ele é uma pessoa assim que é muito rico as coisas que ele fala, e eu trouxe um pouquinho do que ele assim me ensinou durante essas palestras que a gente consegue acessar na internet, né? E antes da gente começar, eu queria fazer essa reflexão com vocês e falar que para nós, né, que desejamos uma jornada evolutiva consciente, a gente poder estudar esse livrinho aqui que é o Evangelho, é uma verdadeira oportunidade, gente, tá? Da gente poder estar próximo de Jesus, né? De poder escutar a sua voz, de poder escutar os seus ensinos, e mais ainda, a gente ter a oportunidade de sentir com o Cristo o que estava escrito no Evangelho, e sentir o Cristo no Evangelho, tá? E assim, e para a gente falar em vida, né, porque eu comecei com vida, a gente sempre recorda das palavras do Emmanuel, que é um grande também psicólogo das nossas vidas, nas suas obras. Ele traz de que todas as coisas existem. Vocês existem, esse computador existe, essas cadeiras existem, os animais existem, a natureza existe, mas nem todas essas coisas estão vivas do jeito que a gente imagina, mas também tem vida. Emmanuel diz que a vida é uma experiência digna da imortalidade. Quanto de nós, isso é muito forte para a gente, né? Quanto de nós, se nós pudéssemos voltar no tempo, né, dessa mesma vida que a gente está aqui, quanto de nós descartaríamos alguns dias das nossas vidas? Descartaríamos alguns momentos que a gente se envergonha, né? Coisas que não são dignas de serem lembradas para sempre, porque o espírito, ele é imortal. Então, quanta coisa que a gente não gostaria de vivenciar e apagar, mas é impossível. Infelizmente é impossível, porque também é um aprendizado. E Jesus, ele fala para a gente de que a vida, de que vale a pena não só para as pessoas que estão encarnadas, porque a vida, ela continua do lado de lá. Ela também vale a pena para o espírito, que é imortal, porque nós somos imortais. Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos e imortais. E hoje, especialmente hoje, a gente vai começar falando de uma experiência maravilhosa, que é a parábola do bom samaritano. É uma parábola que traz muito enriquecimento, né? Eu vou lê-la aqui, o item 1, para a gente poder entender o que Jesus disse e a gente poder depois estudar essas palavras. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do meu reino, que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhes-ão aos judeus, aos justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vistes sem teto e te hospedastes, ou despido e te vestimos?
E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Isso é muito forte, está escrito em São Mateus, tá? No capítulo 15. Então é com isso que nós começamos hoje o nosso estudo. E talvez vocês já tenham ouvido falar muitas vezes sobre essa parábola, essa passagem de Jesus. E cada vez que a gente escuta essa parábola, uma pessoa nova é renovada. Cada vez que você é renovado, cada um de nós é renovado, a gente tem um outro olhar, um olhar novo, a gente renova o olhar sobre todas as coisas. E essa lição, que parece antiga, só tem 2000 anos, né? A gente não pode chamar ela de antiga, porque é uma lição eterna. E o nosso olhar que às vezes envelhece, tá? Então, quando eu coloquei aqui em tempos difíceis, como os atuais, é importante a gente conseguir olhar para si, para dentro da gente, e se ver, né? Onde podemos mudar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Então, gente, vale renovar o olhar, né? Vale renovar o olhar para essa parábola extraordinária que a gente vai estudar hoje. Então, tudo começou há 2000 anos atrás, né? Vou contar um pouquinho da história para a gente poder entender por que era essa briga, porque Jesus tinha que ser muito psicólogo para poder fazer com que as pessoas entendessem o que estava acontecendo, né? E poder atingir ali o coraçãozinho de cada um que estava dentro dessa história. Naquela época, os samaritanos viviam em guerra com os reis de Judá. Tinha uma versão profunda, até hoje, né? Então não é uma coisa muito antiga, né? 2000 anos eles estão lá guerreando, a gente está vendo todo dia na televisão, nas revistas, e sofrendo com isso. Essas pessoas experimentavam o ódio, né? A nação hebraica, então, de tanto ódio, quando Salomão morreu, que era uma pessoa muito importante na época, ela foi dividida em 12 estados ou 12 tribos, tá? Então é que nem se fosse o Brasil, a gente ia dividir o país, né? A gente ia dividir em 12 estados, então 10 estados ficaram para o norte, fundaram a Samaria, e 2 ficaram para o sul e fundaram Jerusalém. O mesmo povo ficou muito dividido, né? E os samaritanos, para tornar essa mais profunda, essa cisão, essa separação, e não terem que ir para Jerusalém, eles fundaram um templo que era particular deles, e adotaram algumas referências próprias de estudos, não mais frequentando o templo que Jerusalém tinha e as festas que eram oferecidas lá em Jerusalém. E por que Jerusalém? Porque as pessoas acreditavam que Deus morava lá, até hoje. Então, eu nunca fui a Jerusalém, mas algumas pessoas que eu conheço já foram, e tem vários templos, que é muito... Existem várias religiões ali, e brigas até hoje, então eles acreditavam que Deus estava morando lá. E naquele tempo, os religiosos, eles peregrinavam até Jerusalém 3 vezes ao ano, porque existiam muitas festas, né? No intuito de poder serem vistos e poderem participarem dessas festas. Iam na época da Páscoa, de Pentecostes, na época da Festa das Tendas. Eles iam
para terem uma experiência religiosa, tá? Para serem vistos por Deus, porque Deus morava lá, lembra? Eles acreditavam nisso. Mas o povo hebreu vivia um drama, e eles experimentavam esse ódio da separação. E na véspera da Páscoa, naquela mesma Páscoa que Jesus foi crucificado, Jesus então se vira para os apóstolos e diz: meus amigos, nós precisamos ir a Jerusalém para a festa da Páscoa. E os discípulos então, eles entendem essa ida como uma peregrinação, uma viagem, uma subida a Jerusalém. Eles entendem que eles iriam cumprir um ritual religioso, apenas religioso, para poder encontrar com seus amigos, para poderem dividir essa festa, essa passagem religiosa. Mas, na verdade, Jesus estava propondo aos discípulos, aos seus amigos, uma experiência religiosa, uma experiência de vida eterna, uma experiência que até hoje a gente está aqui conversando sobre isso. Aí Jesus, então, como ele queria ter uma experiência de vida eterna, ele se vira para os seus amigos apóstolos e diz assim: então tá tudo organizado, a gente vai para essas festas, mas a gente vai passar pela Samaria. Lembra que estava dividido o norte, o sul, os estados, né? Aí os apóstolos ficam super preocupados e não entendem essa situação que Jesus queria colocar para eles. Por que passar pela Samaria se era um povo que não aceitavam os judeus nessa briga eterna? Era um caminho super longo, era um caminho muito difícil, era um caminho que tinha um deserto no meio, era um caminho onde não tinha água, era um caminho que não tinha comida, era um caminho de praticamente que, no total do caminho, ia dar de 130 quilômetros. Você imagina uma peregrinação por 130 quilômetros, quase de Vaiporã até Londrina, praticamente, né, quase, né? Numa época que não tinha estradas, não tinha um posto de gasolina, não tinha nada, não tinha um sapato, roupas, vestimentas adequadas, né, para poder caminhar terminar esse caminho. Os apóstolos então falam: mas Jesus, vamos pelo Rio Jordão. O Rio Jordão é um caminho tão bonito. É um caminho onde tem água, onde tem grama, é um caminho onde tem comida, alimento, vão nos hospedar, vão ser muito pacíficos, solícitos para conosco. Mas Jesus sabia, né, qual que era o fim dessa história. Fala: não, nós vamos por Samaria. Jesus tinha um propósito. E qual que era o propósito dele? E bem naquele momento que aproximava a sua derradeira morte, né? O seu derradeiro desencarne físico. Então, o que eu queria trazer para vocês, que ainda a gente tem continuação com a Sueli semana que vem, né? Você vai explanar, contar como é que foi o socorro, tem muita coisa que vai acontecer ainda nessa parábola, isso é apenas o começo. Mas a conclusão desse começo é que a salvação do Espírito, ela depende do bem que a gente faz ao nosso próximo. E resume-se exclusivamente na prática da caridade, gente. Então a gente tem que ser caridoso para com nossos irmãos, para conosco, por amor a Deus. Aí eu queria só ler uma passagem aqui, que está no Ceareiros de Caridade em Marcha, Ceareiros de Volta. Foi Valdo Vieira que escreveu isso, e foi o Francisco Spinelli. Trabalhadores sem trabalho. Descruzemos os braços inertes. Espiritismo é trabalho. Auxiliemos o companheiro que frequenta o templo doutrinário há 2 meses e ainda não se localizou em algum setor construtivo. Quantas inteligências em disponibilidade por não encontrarem ensejo a expansão de suas qualidades positivas em favor dos semelhantes.
Amparemos os corações inflamados de idealismo nobilitante em torno dos quais pendem mãos vazias de boas obras. O espírita que se encontre realmente disposto a servir é induzido a colaborar no bem dos outros, filiando-se a determinado núcleo de ação, de preferência aos serviços gerais de uma organização doutrinária que se erige espontaneamente em centro aglutinador de tarefas edificantes. Se muitas na seara da nova revelação oferece sugestões de serviço aos que permanecem na construção da fé, absolutamente distantes na prática dos princípios que esposam. Encontra-se muitos irmãos à tua espera. Procure-lhes o devotamento, testemunha-lhes confiança. Se já sabes dar um copo de água pura ao necessitado e uma frase de conforto ao aflito, já dispões de certa autoridade moral para convidá-los a participar, para partilhar-lhes as obrigações. Relancei o olhar através da família espírita que te compõe o grupo fraterno. Quantos lidadores, pejados de conhecimentos honrosos, mas amorrojados na inibição, todos eles, sem dúvida, te aguardam a nota de incentivo e parceria na atividade a desenvolver. Quantas irmãs, trabalhadas por teorias e sonhos, almejando responsabilidades definidas no movimento. Todas te aguardam o apontamento encorajador e a designação do caminho. Quantos jovens, estuantes de vigor e de entusiasmo, que não prestam concurso específico em lugar algum. Sonda-lhes os desejos e perceberás que quase todos suspiram por tua mensagem de condução e de entendimento. O veterano é sempre o polo indutor que segue à frente. Há legiões de oradores e professores, jornalistas e assistentes sociais, médios e doutrinadores potenciais em toda parte, encobertos pela timidez ou desaproveitados por ausência de estímulo. Descobre-lhes os talentos com teus gestos de carinho, revela-lhes os recursos preciosos, endereçando-lhes a atenção. Cultiva a espontaneidade afetiva para com todos aqueles que ainda não a possuem. Desperta com bondade os que dormitam no ideal inoperante. Atende-os com alegria. A oficina do bem pede colaboradores que lhe acatem as ações incessantes. Abstente de condenar aqueles que te acomodem à posição de meros ouvintes. Auxilia-os de boa mente. Não lhes menosprezes a condição de espectadores. Convida-os a cooperar com Jesus. Lembre-se de que há muitos que anseiam por simples aceno, por uma palavra esclarecida, por essa ou aquela lembrança afetuosa ou por rápida indicação amiga de sua parte, para abraçarem o trabalho e produzirem o melhor. Então é isso. Sempre a gente trabalhar com caridade e amor a Deus. Obrigada. Encerrando então os trabalhos de hoje, nós vamos mais uma vez acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, agradecendo por todo o seu amor e os seus cuidados. Vamos agradecer também ao nosso Mestre Jesus por todo o seu carinho que nos dedica o tempo todo, e aos amigos trabalhadores da casa. No plano espiritual, agradecemos o auxílio e a dedicação e pedimos que nos mantenham seguros e atentos aos ensinamentos, para que possamos caminhar sempre para o bem maior. Pedimos que fluidifiquem a nossa água e que nos acompanhem hoje e sempre. Assim seja.